tudo bem? Meu nome é Márcia Doro, eu sou professora de português e eu tenho trazido para vocês alguns ensinamentos mais fáceis, mais mastigáveis, para você ter facilidade na hora do concurso, na hora da prova, na hora do teste. Porque se você já foi vítima de algum teste, alguma prova em que a pessoa chegou e falou assim: preencha aqui, por favor, esse formulário, preencha aqui com seus dados, e aí você fala assim: ah, engraçado, eles não me pediram mais nada, simplesmente me pediram para preencher aquilo ali. Pode saber que dali a gente tem como saber o nível de conhecimento que você tem. Se você escreve o seu nome com inicial minúscula, pode saber. Se sua letra é feia, também conta, viu? Se você não acentua as palavras, às vezes um nome de uma rua, de um bairro que tem acento, ali mostra se você domina a gramática. Tem várias coisas, vários sinais que te denunciam. Então, capriche no seu português. Tente ver as coisas que você usa no dia a dia. Isso aí faz parte do seu vocabulário ativo. E esse vocabulário ativo você tem que dominar. Se eu escrever o meu nome sem o acento, certamente a pessoa vai falar: oi, mas não é paroxítona terminada em ditongo? Aí eu vou ter que falar: houve erro no meu registro. Não houve, mas eu estou falando desse jeito. Infelizmente, nossos cartórios não são tão criteriosos. Alguns sim, alguns não. Mas é muito bom quando você sabe, inclusive, o significado do seu nome. Eu já tive um vídeo sobre isso, procure aí. O nosso assunto hoje é sobre os porquês. Eu acho que tem muita gente aí que tá doido para aprender sobre os porquês. Eu não vou falar muito não, porque eu tenho um vídeo explicando minuciosamente o emprego dos porquês. A minha preocupação maior é que alguém está tentando simplificar errando. Então eu quero, para responder, né, para mostrar para vocês, eu vou falar dos 4 tipos dos porquês e depois eu vou falar sobre o erro comum. Preste bem atenção. Nós temos, vou escrever bem separado aqui para você entender. Este aqui é o primeiro porquê que nós vamos aprender. Ele é separado e sem acento. Toda vez que você tiver uma pergunta, preste atenção. Sempre que for pergunta, você vai escrever separado. Então, vamos supor que seja uma pergunta grande e lá no final que você ponha o ponto de interrogação. Márcia, por que você decidiu fazer uma gramática musicada? Este é o porquê nessa situação. É uma pergunta, início de pergunta. Isso se chama pergunta direta. A pergunta direta é aquela que você faz e termina com ponto de interrogação. Mas existe uma pergunta indireta. E essa é a que pega muita gente boa. Porque você fala assim: eu não sei por que ela é assim. Isso se chama pergunta indireta, porque na verdade é como se você estivesse falando assim: por que ela é assim? Eu não sei por que ela é assim. Isso é uma pergunta indireta. Lembre-se da música do Fagner que fala: não sei por que insisto tanto em te querer. Esse aí também seria separado, porque seria: por que insisto tanto em te querer? Separado. Início de perguntas e as perguntas indiretas, tá? Normalmente nós falamos apenas isso, início de pergunta. E para isso a gente usa até uma coisa que o brasileiro gosta de falar, que é assim: por que parou? Parou por quê? Por que parou? Por que parou? Início de pergunta. Agora, quando eu falo parou por quê? Também tem um ponto de interrogação, só que está no fim da frase. Eu posso falar assim:
A Márcia fez muitos livros, a Márcia editou 16 livros de português. Por quê? Ou seja, eu coloquei o porquê lá no final da minha afirmação. Então, eu ponho por quê? Parou por quê? Com acento. Parou por quê? Separado e com acento. Por que parou? Separado sem acento. Parou por quê? Separado com acento. Tem uma musiquinha sobre isso, mas eu não vou dar a musiquinha não. Você vai ter que comprar o meu kit para você passar para todo mundo da família e todo mundo ficar bom, tá? Então, vamos lá. Por que parou? Parou por quê? O outro porquê é o mais fácil que tem. Porque é igual a pois. Então, esse aí, ele é tão bonzinho que fica tudo juntinho, tudo pertinho. Por quê? Márcia, por que você editou 6 livros? 16 livros? Resposta. A Márcia editou 16 livros, pois, ou então, porque ela é muito ousada. A resposta, tá? Por que você fez? Começa a sua resposta assim. Por que? Tá? Por que você gosta de Deus? Porque Ele me amou primeiro. Entenderam? Esse aqui é igual a pois, é uma conjunção. Então, você fala, na verdade, ele muitas vezes nem vem no início, não. Ele pode vir no meio, pode vir em qualquer lugar, mas se ele for igual a pois, a uma resposta, você fala tudo juntinho, bem apertadinho, tudo juntinho e joga o acento para lá, tá bom? Agora, nós vamos falar, eu vou falar agora sobre um erro que eu tenho visto muito, e é uma coisa assim, bem de brasileiro. Aliás, não posso nem falar de brasileiro, não, porque o nosso público maior é de europeus ou africanos. E aí eu tenho visto o seguinte: existe o porquê que ele é substantivo. O porquê. Esse porquê, ele pode ser substituído por o motivo ou a razão. Então eu falo, Márcia, deve haver um porquê de você gostar tanto de português. Qual é o porquê de você dar aulas? Qual é o motivo? Qual é a razão? Sempre que for substantivo, vai vir com algum determinante aqui, ou um artigo, ou um pronome, sempre dando um nome. Então, o porquê, um porquê, pelo porquê, no porquê. Sempre tem, assim, alguma coisa para dar ideia que isso aqui é um motivo ou uma razão. Então, você vai sempre colocar assim, junto com o acento, o porquê. Então, gente, prestem bem atenção. O que eu tenho visto aí na internet é que os espertos falaram assim, ai não, pelo amor de Deus, 4 porquês. Português é muito complicado. Pra quê? Inglês só tem 2, francês só tem 2, todo mundo tem 2 no máximo. E português tem que inventar 4. Aí começa a falar que português é difícil, é chato, é isso e aquilo. Eu não acho nada disso. Eu acho que é muito simples você decorar os 4 porquês e acertar. Aí o que tem acontecido? A pessoa vai e decora só esse aqui. Ah, eu vou decorar só esse. Que quando tem o assim na frente e tal, aí tem o acento e tudo, é só esse. Então, o que eu tenho visto aí na internet é o povo colocar assim. Pessoal, poderiam dizer o porquê vocês estão fazendo isso? Não existe o porquê vocês. Aqui, gente, é o motivo ou o porquê ou a razão de você fazer isso. Então, na hora que eu leio isso sem o de, eu penso assim, esse aí é um espertalhão que se deu mal. Não existe isso, não existe essa possibilidade de você falar, quero saber o porquê você, o porquê ele, não existe isso. Existe porquê ele, aí é separado, né? Aí é pergunta, mas o porquê de, tá? De, do, da.
Quero saber o porquê de você ter me seguido na internet. O porquê de, o motivo de, a razão de, tá? Então, não se esqueçam. Agora, tem um macete aqui bem interessante que é o seguinte. Você tem que saber, eu acho que de todos esses, você deve ter achado mais diferente a pergunta indireta, que geralmente a gente não explica isso, não vê muitas pessoas explicando. Então, saibam do seguinte, quando você tem esse porquê de pergunta aqui, que eu falei que é para início de pergunta ou então para pergunta indireta, você pode pospor, ou seja, você vai colocar a palavra depois dele, se couber a palavra motivo ou razão, preste atenção que é por depois. Aí é esse porquê aqui. Olha como dá certo. Por que parou? Seria, por que motivo parou? Por que razão parou? E o outro da pergunta indireta, não sei por que insisto tanto em te querer. Não sei por que motivo insisto tanto em te querer. Então, você pospondo, ou seja, pondo depois a palavra motivo ou razão, pode saber que é separado, separado e sem acento, separado. Não sei, é como se esse aqui tivesse separado de alguma coisa, caiu aqui de paraquedas, tá? Não sei por que motivo ou por que motivo. Agora, existe um outro, porque eu não falei que esse outro, o porquê, é substituído por o motivo. Então, não confundam posposição por substituição. Nesse caso aqui, você pôs a palavra depois. Nesse caso aqui, você trocou, substituiu o porquê por um motivo. Tá? Então, tem uma musiquinha. O porquê, quer saber? Vai lá, procure por mim na internet e saiba tudo sobre os meus kits, que eu tenho 80 regras musicadas. Ah, gente, é uma delícia. Você vai ouvindo no carro, fazendo caminhada, fazendo isso, aquilo outro. No final, você sabe tudo. Você fica craque. E é isso que eu quero que aconteça com você. Procure por mim, Márcia Doro, no Instagram, no YouTube, no Face, em vários grupos, no TikTok e até pessoalmente. Se você quiser sugerir um assunto, pode ligar para mim que eu estou à disposição. Combinado? Um forte abraço.